Meus amigos, é responsabilidade da família a educação das crianças, dos filhos. Muitos confundem educação com instrução, eu estou cansado de falar sobre isso aqui. Instrução é de responsabilidade da escola, que nos ensina aquilo de que vamos precisar mais tarde para o exercício de uma atividade profissional. Os valores de ordem moral configuram a educação. É uma discussão interna, pai, mãe e os filhos. De modo que as crianças, quando chegam ao colégio, já chegam um tanto bem treinadas com relação ao comportamento adequado. Porque não é inerente à condição humana a honestidade. O ser humano nasceu naturalmente propenso a pegar o que não lhe pertence. Então, este ser humano tem que ser educado para que a sociedade continue num convívio harmônico e possamos ter futuro. Por isso as leis foram criadas. As leis visam a disciplina de conduta no sistema coletivo de interações entre todos nós. Muito bem. Digo isto para dizer que não procede aquela história de que, o meu avô era um homem muito honesto. Naquele tempo, os homens eram honestos. Honestos? Nem vou falar na falta de respeito dos velhos que não respeitavam suas parceiras, suas mulheres, e que nelas faziam 12, 13, 14 filhos. Uma falta de respeito absoluta. Prates, mas não havia anticoncepcionais, não havia camisinha, havia métodos. Os caras não tinham interesse, eles tinham interesses no prazer deles. Onde come 1, come 2, onde come 10, come 11, e assim eles faziam. Bom, mas fora disso, quantos saíam à noite? Vovôs, homens respeitáveis, dizendo para suas mulheres que iam jogar carta com os amigos. Iam para a zona. Outros saíam dizendo que iam a um velório. Iam jogar, iam beber, iam se drogar, porque sempre houve drogas. E ontem, repassando os olhos sobre leituras de Machado de Assis eu li na adolescência. Depois reli algumas coisas. Uma frase de Machado de Assis é extremamente interessante. Machado de Assis nasceu, se bem me lembro, em 1856, por aí. Século bem passado, século muito bem passado. Tá, e aí? Machado disse que quando algum daqueles deputados tivesse de falar na Câmara, melhor faria, antes de pedir a palavra, que pedisse a bolsa ou a vida. Vejam bem a frase do Machado de Assis. Estava se referindo a deputados federais na Câmara Federal, que antes de pedir a palavra, eles pedissem a bolsa ou a vida, porque era verdadeiramente isso que lhes interessavam. Naquela época, na época dos homens honrados. Nunca houve homens honrados. O que há é o seguinte, a honestidade resulta de, ou eu não tenho interesse por isto ou por aquilo, ou eu tenho medo de fazer o que me interessa. É isto. Não existe a honestidade natural. A honestidade natural é o resultado do desinteresse ou do medo. Se o camarada tiver o interesse e não tiver o medo, ele precisa ser duramente punido na aplicação da lei penal. Como? Aonde isso? No Brasil? Não foi por outra razão que Machado de Assis eternizou esta frase, que os deputados na Câmara Federal, antes de pedir a palavra, pedissem logo a bolsa ou a vida. Naquela época! Imaginem hoje, onde a coisa ficou muito mais despudorada, porque naquela época, o camarada ainda descoberto no contrapé, era capaz de se enforcar. Hoje, nem de longe. Ele sabe que vai continuar com o dinheiro lá fora, impune, e vai viver pelo resto da vida, alisando a barriga, à custa dos operários trouxas que mantêm o país de pé. É isso e até a próxima.